Boa tarde, Zilma, boa tarde a todos e a todas. Com muita alegria que eu estou aqui hoje para apresentar um tema de muita importância, né, no momento em que estamos vivendo. Espero que todos estejam bem e vamos então começar a falar sobre alimentação em tempos de pandemia. Bem, o distanciamento social ainda é a principal medida para evitar novos casos e óbitos por Covid-19. Não temos dúvida disso e, logicamente, que estamos reinventando um modo de viver, um novo modo de viver. Muito por conta, né, do nosso teletrabalho, muita gente, né, deixou de frequentar o seu local próprio de trabalho e está desenvolvendo suas atividades em casa e de forma indiscriminada. Não temos muitos horários, a qualquer hora respondemos e-mails, desenvolvemos tarefas e também essas novas formas de relacionamento com pessoas do nosso trabalho, nossos amigos, enfim, pessoas do nosso relacionamento. Tudo isso ele tem implicado em mudanças, né? Desculpa, só um minutinho. Tem implicado em mudanças no nosso sono, lazer, na atividade física, o tempo de tela que é muito maior, né? Nossa saúde física, mental, a redução da exposição ao sol e, logicamente, na nossa alimentação. Esse impacto na nossa alimentação também tem gerado alguns problemas, né? Bem, o teletrabalho no domicílio, ele propicia maior acesso a alimentos a qualquer momento do dia, um maior consumo de alimentos e bebidas estimulantes, então estamos também, né, consumindo mais café e alguns alimentos com elevada densidade energética, como as bebidas açucaradas, doces, biscoitos, chocolates, porque eles estão mais acessíveis também. E, por fim, também um aumento do consumo de bebidas alcoólicas, que já eleva o risco de várias doenças. Algumas situações, né, que hoje nós estamos convivendo, elas também nos ajudam a repensar a nossa relação com a nossa alimentação, com a comida, né? Muitos relatos de pessoas que dizem estar comendo mais do que o necessário por diferentes motivos, seja por ansiedade, a sobrecarga de trabalho, maior acesso aos alimentos, maior exposição às guloseimas, aos produtos industrializados, né? Devido também ao aumento do tempo de tela. Também algumas pessoas relatam um ganho de peso rápido, né? E também porque acham que estão comendo errado, estão comendo automaticamente, né? Sem nenhuma atenção para o que está comendo, e também repensar o quanto a publicidade ela está influenciando o que se adquire e que se consome, nesse momento em que nós estamos mais em casa mesmo, né? Bem, o que nos preocupa hoje é que nós estamos vivendo duas pandemias. A pandemia da obesidade, que já estava instalada há algum tempo, e Covid-19, né? Um relatório do CDC, levando em consideração 4.103 pacientes com Covid, mostrou, né, que alguns aspectos clínicos importantes que levaram a maior internação, primeiro, a idade maior que 65 anos, e em seguida a obesidade, inclusive mais alto ainda que a hipertensão, diabetes e doença cardiovascular. Quem tiver interesse nesses estudos, tem alguns estudos que estão sendo publicados sobre como que a obesidade está impactando na internação e também depois no prognóstico, né, e também no desfecho da doença. Bem, porque a obesidade está associada à diminuição do volume de reserva expiratória, capacidade funcional, a função pulmonar, ela realmente fica mais comprometida com pacientes que já têm obesidade abdominal. Além disso, né, o aumento de citocinas inflamatórias associadas à obesidade pode contribuir também para o aumento da morbidade associada nas infecções por Covid-19. Portanto, esse momento gera também, né, algumas preocupações. Por outro lado, não há nenhuma evidência
até o presente momento, de que nós temos uma substância única, uma única vitamina, um alimento específico, ou a vacina propriamente dita, que pode prevenir ou curar a infecção pelo novo coronavírus. Também não existe nenhum alimento específico contraindicado quando se tem suspeita de Covid-19. Porém, há orientações em casos de comorbidades que tenham relação com o sistema imune. Bem, além disso, também não foi observado qualquer tipo de contaminação por meio do consumo de alimentos cozidos ou crus. Desta forma, as boas práticas de higiene e a alimentação adequada e saudável ainda é a melhor forma de prevenção contra a doença. E por que a gente precisa, né, dar maior atenção à alimentação durante a pandemia de Covid-19? E ter realmente uma alimentação adequada em quantidade? Porque ela mantém a nossa saúde, ela previne doenças, controla agravos já instalados, e no caso da Covid-19, alguns agravos são mais preocupantes, como a diabetes, a hipertensão, a doença renal, a doença respiratória, e logicamente, mantém o sistema imunológico em pleno funcionamento. Portanto, a dieta, né, e não um nutriente, uma substância, a dieta como um todo, ela é uma grande aliada no contexto da pandemia da Covid-19. Bem, então, alimentação saudável para muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo, sabem, conhecem, né, a proposta do Ministério da Saúde, dizer que a alimentação saudável é aquela, né, que é baseada no maior consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, são aqueles alimentos que não passam por grandes transformações na indústria, são obtidos na terra, né, como as frutas, os legumes, verduras, grãos, leguminosas, oleaginosas, né, ou dos animais, como os ovos, leite, queijo, carne e peixe. Né. Deve apresentar condições higiênico-sanitárias adequadas, a fim de evitar contaminações, atender às necessidades nutricionais dos indivíduos e dos grupos populacionais, ser saborosa e acessível e proporcionar prazer. Isso são as premissas de uma alimentação saudável. Bem, então, por que, se parece tão simples assim, por que muitas pessoas ainda acreditam que a alimentação saudável ela não tem sabor, que ela é muito cara, né, que são os alimentos que são comprados, né, que vêm embalados nos pacotes, nas latas, eles são mais saborosos, que cozinhar dá muito trabalho, que comida com quantidade moderada de sal é ruim, sem gosto, que não dá para cozinhar sem temperos industrializados, e toda bebida, já café, suco, precisa de açúcar, mesmo quando você tem um suco de uma fruta que é muito saborosa, né, ela está na safra, ela é doce, né? E o mais interessante, que sempre foi colocado, né, que a falta de tempo é um dos principais motivos para não se ter uma alimentação saudável. E agora, né, por que não experimentar um novo modo de se alimentar? Porque nesse momento, essa alimentação saudável ela pode contribuir não só para melhorar e proteger a saúde, nesse momento em que nós precisamos ter um sistema imunológico funcionando adequadamente, mas também essas mudanças elas podem ser incorporadas no seu dia a dia quando voltarmos ao novo normal. Né, pensando, então, né, de como fazer isso para um tempo mais prolongado e não somente para esse momento em que nós estamos passando e que brevemente nós teremos aí uma mudança que a gente espera, né, ter uma vacina, de que todos possam, então, voltar à sua condição mais próxima do normal, mas logicamente que nós poderíamos levar algumas lições, algumas experiências importantes, interessantes para a nossa vida e nosso bem-estar. Quando nós falamos de alimentação saudável, nós falamos das premissas, né, baseado no Ministério da Saúde, aqui no Guia Alimentar de 2014.
Falam 4 coisas importantes. O guia é um guia grande, mas eu selecionei aqui, então, 4 itens, né? Primeiro, consumir menor quantidade de produtos processados e evitar os ultraprocessados. Por exemplo, os refrigerantes, os sucos de caixas enlatados, as preparações semi-prontas e etc. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. O azeite de oliva ele pode ser utilizado para cozinhar e comer com regularidade e com atenção. Isso é muito importante, porque muitas vezes não sabemos o que estamos comendo, então ter uma certa regularidade nas nossas refeições, isso nos auxilia muito, isso é uma premissa, né, da alimentação saudável. Não estamos falando apenas dos nutrientes que devem estar nessa alimentação, né? E principalmente, né, nos locais onde são locais confortáveis, locais tranquilos e onde não haja estímulo para o consumo de quantidades ilimitadas de alimentos, porque esse é um problema de fato. Bem, por último, né, não podemos deixar de falar que nós precisamos ser críticos quanto às mensagens e dados sobre alimentação. Nesse momento, em especial, nós estamos com muitas informações e publicidade de alimentos e produtos que prometem cura ou prevenção. Então, olhar rótulo, conhecer o que está sendo colocado na mídia, nas mídias sociais, enfim, que muitas recomendações, né? A gente precisa ser crítico e saber o que está sendo colocado aí. Bem, então, nós podemos dizer que nós temos alguns nutrientes importantes que não podem deixar de estar presentes nesse momento, né? A vitamina D, como eu já falei anteriormente, né, por conta dessa redução da exposição ao sol, a vitamina D passa a ser um nosso aliado, nós precisamos da vitamina D. A exposição ao sol a melhor forma, né? Porém, se for necessário, deverá ser feita suplementação sob orientação de um nutricionista ou de um médico, né? Bem, a vitamina D também está presente no óleo de fígado de bacalhau, no atum, na gema de ovo, na sardinha, salmão, ricota, cogumelos. Enfim, nós temos também a necessidade de vitamina E, porque é um potente antioxidante, presente em vários alimentos, a vitamina C, que fortalece o sistema imunológico, então as frutas cítricas, se possível, utilizá-las, né, em natura mesmo, né, comê-las ou utilizar em sucos, né. Ômega 3 reduz a inflamação e água, né, a água é essencial e deve sempre se hidratar, agora mais do que nunca, pelo menos 2 litros por dia, não substitui água por nenhum refrigerante ou suco industrializado. Bem, e também nós temos alguns alimentos que, né, nós vamos encontrar essas vitaminas, mas devem estar presentes no que a gente pode dizer que seria uma alimentação saudável para um momento que nós estamos vivendo. As folhas verdes escuras, as frutas, as oleaginosas, os temperos, alguns chás que podem ser utilizados tanto de dia quanto à noite, que isso também vai trazer bem-estar. Os temperos, né, alho, cebola, gengibre, canela, temperos naturais e tantos outros que nós conhecemos, mas esses em especial, os prebióticos, os probióticos e própolis, né, que aumenta a imunidade, mas que não deve ser usado todos os dias e que deve-se também consultar um nutricionista para utilizar o própolis enquanto um alimento que vai fortalecer aí o sistema imune. Bem, tudo isso, resumidamente, proporciona melhor digestão dos alimentos, controle mais eficiente de quanto comemos, maiores e melhores oportunidades de convivência e, sem dúvida alguma, maior interação social nesse momento em que estamos em casa com pessoas da família, ou pessoas ou amigos, enfim, no distanciamento social. Bem, consumir alimentos in natura
sempre é mais saudável, não temos dúvida disso. Os produtos industrializados, eles passam por diversos processos, né, com incorporação de diferentes substâncias, e que muitas vezes não sabemos nem sempre o que está presente nos alimentos. Outra questão que a gente deve levar em consideração é o que nós chamamos de indústria do saudável, né, que cresce a cada dia. Então, às vezes, é uma nova embalagem, é um outro produto que é industrializado, que é ultraprocessado e que passa a ideia de um alimento que faz milagre, né? Então, às vezes você pode obter os mesmos nutrientes, as mesmas substâncias que estão presentes naquele alimento que se diz um alimento milagroso. Bem, e um único alimento, ele também não é capaz de fazer sozinho nenhuma alteração na sua saúde ou prevenir doença. O que nós estamos falando aqui, nós estamos falando num conjunto de alimentos. Nós estamos falando na alimentação como um todo, que inclui alimentos, mas inclui também de determinados comportamentos que vão auxiliar na melhoria da sua saúde e na prevenção de doenças. Rapidinho falar aqui, né, como é que esses alimentos, eles são os exemplos, né, dos níveis de processamento. Eu tenho aqui um abacaxi, que é um in natura, ele pode ser consumido dessa forma, e deve, é muito bom, e quando está na época, como agora a gente tem um abacaxi muito doce, né, mas ele pode ser transformado, e é transformado na indústria, num doce, né, e ele também pode ser transformado num suco de abacaxi, né, que pode ser de caixa, que pode ser como esse daqui. O milho aqui, ele é o in natura, quando ele está na lata, ele está processado, né, e depois ele passa aqui na verdade, você não encontra um milho, né, mas você tem o aroma do milho, você tem o sabor do milho nesse salgadinho que é muito utilizado por crianças, inclusive, né. A mesma coisa acontece aqui com o peixe, ele pode ser enlatado e depois ele se transforma aqui em um produto que a quantidade de nutrientes e os peixes propriamente dito não está presente no que enfim, que poderia trazer saúde. Bem, esses alimentos da última coluna, eles devem ser excluídos sempre que possível, mesmo aqueles que a publicidade menciona a palavra saudável ou rico em vitaminas e minerais. Bem, os ultraprocessados, para conhecer o que é um ultraprocessado, nós olhamos o rótulo e se lá aparece mais de 5 substâncias que não são utilizadas, né, como ingredientes em alimentos, a gente precisa, então, a gente consegue identificar, então, o que é um ultraprocessado. E são algumas substâncias que muitas vezes nós não sabemos, por exemplo, mas a gordura vegetal hidrogenada, os óleos, o xarope de frutose, espessantes, aromatizantes, enfim. Quando a gente vai olhar um rótulo, ele tem mais de 10 substâncias presentes nos ultraprocessados. Isso a gente precisa estar muito atento. Bem, a alimentação saudável no momento da pandemia, ela pode contribuir para perda de peso. Nós temos já evidências de que uma alimentação com uma quantidade grande de ultraprocessados, tem um artigo aqui, que foi publicado recente, mostrando que o consumo de ultraprocessados, ela eleva o peso corporal ao longo de um tempo, né? Então, uma alimentação saudável com essas características, ela pode modificar ou manter um peso corporal adequado, porque durante a vida e o envelhecimento há um ganho de peso, né? Maior controle da pressão arterial, porque esses produtos eles são ricos em sódio, redução de situações de mal-estar e principalmente para manter o sistema imunológico em pleno funcionamento. Bem, não é um processo fácil, nem rápido, mas pode começar com pequenas mudanças e ao longo do tempo ir incorporando novos desafios.
sempre é essa proposta, né? A gente começar modificando algumas coisas da dieta e ao longo do tempo fazendo uma alimentação saudável fazer parte da vida da gente. Também devemos planejar a alimentação do dia a dia, pensar nas principais refeições, no café da manhã, almoço e jantar, e não naqueles alimentos que serão consumidos entre as refeições. Bem, se, no caso, uma pessoa não tem o costume de fazer pelo menos 3 refeições ao dia, precisa rever o período que passa em jejum. Não existe também nenhuma evidência científica que um longo período do dia sem se alimentar propicia melhores condições de saúde. Portanto, nesse momento, é importante garantir as melhores condições para prevenir gripes, resfriados e outros problemas associados à baixa imunidade. Então, as dietas ou as propostas de realizar jejum durante um grande número de horas ao longo do dia e depois não fazer uso de alguns alimentos, que são alimentos que vão auxiliar no fortalecimento do sistema imune, parece não ser uma das opções, não parece ser uma boa opção nesse momento, né? Em relação à aquisição, a gente, para comprar alguma coisa, e isso independe se é alimento ou outro produto, a primeira coisa é saber o que nós temos disponível, né? E onde adquirir no comércio local. É importante adquirir alimentos e ingredientes com parcimônia, a partir de uma lista, evitando compras por impulso. Ir no supermercado sem saber o que vai comprar é muito ruim e isso atrapalha demais o planejamento e a aquisição de alimentos saudáveis. E se for sair para fazer compras, deve seguir todas as orientações para se proteger. E quando voltar também, realizar a higienização. Na aquisição, devemos considerar as hortaliças orgânicas de agricultores familiares, alternativas de baixo custo e alimentos integrais. Experimentar um alimento integral, ao invés de utilizar um alimento refinado, altamente industrializado. Limitar a compra de alimentos industrializados. Eles são ricos em calorias vazias e aumentam, sem dúvida alguma, a conta do supermercado. Não comprar refeições prontas, a maioria é rica em sódio, gordura trans e calorias. Bem, os alimentos orgânicos, há quem pense que eles são inacessíveis, que eles são muito mais caros que os alimentos não orgânicos. De verdade, alguns alimentos, inclusive, são mais baratos, Deve-se buscar as feiras, buscar os produtores. Nesse momento, eles estão entregando em casa também. Esses produtos, eles são de ótima qualidade e a maior durabilidade, não tem dúvida disso. E, logicamente, nesse momento, priorizar os pequenos empreendedores, os produtores rurais e as cooperativas é uma forma de exercer a solidariedade que nós tanto necessitamos e devemos exercitá-la durante esse momento. Durante o preparo, 2 questões que eu coloco aqui como muito importantes. Uma é a questão da preparação de forma equilibrada, considerar o tempo de preparo, o que está disponível, as formas de preparo mais saudáveis, evitar as frituras, mas com crianças e adolescentes em casa, interessante incluí-las no planejamento, na limpeza e no preparo das refeições. É um momento de exercitar a matemática, a leitura e ciências, porque as transformações que ocorrem nos alimentos nada mais é que ciência. Tente inovar, preparando em casa o que costuma comprar pronto, Então, nós compramos molho de tomate. Poxa, é fácil, é possível fazer molho de tomate em casa. O pão, os temperos, as massas, pizza, caldos, enfim. Há muitas receitas disponíveis também. Experimente as hortaliças que não costuma comprar ou que não consome no seu dia a dia. Faça a feira a partir das possibilidades, mas tente incrementar sempre com algo
diferente. Além disso, né, quando for procurar as receitas nos sites, tem muita coisa hoje, né, priorize saúde e bem-estar. Não só o que a gente fala que é um chefe renomado e tudo mais. Há muitos sites que priorizam a saúde. Isso é importante e a gente deve levar em consideração. Usar menos sal e açúcar. Tentar diminuindo a cada dia a quantidade de açúcar que coloca nas bebidas, no café, no suco, né? Também com sal, no momento da preparação, né? O consumo atual de sal, né, estimado de sal da população brasileira, vai de 10 a 12 gramas por dia. Né? Sair de 10 para chegar a 5 de uma forma rápida é quase impossível. Então, uma das formas que a gente tem de reduzir a quantidade de sal é retirar o saleiro da mesa. Esse é um passo muito importante. E experimentar usar sal de ervas preparado em casa e toda vez pensar em colocar sal na comida, experimentar antes. Experimente novos sabores, né? Porque o nosso paladar, ele foi construído a partir das nossas experiências, desde o nascimento e da infância. E há formas de melhorar o sabor dos alimentos que não é só colocando sal e açúcar. São os temperos, são as frutas que podem dar maior sabor ao bolo, né? E utilizar laranja, maçã, banana, que são frutas muito saborosas, muito doces e que também pode substituir o açúcar. Procure e invente novas receitas com menos sal e açúcar. Assim como o nosso paladar ele foi construído, ele também pode ser desconstruído, mas nunca de uma forma rápida. Por isso, precisa se adaptando a cada dia a menor quantidade de açúcar e de sal. Que mudanças podem ser feitas, né? E que a cada dia pode ser incorporada na sua alimentação. Então, optar por uma alimentação equilibrada e variada, dando preferência às verduras, legumes, frutas e cereais integrais. Procurar novas receitas, preparar de outras formas. Os legumes que muitas vezes, né, as pessoas acham que não tem sabor, que sempre é da mesma forma, né? Pode-se fazer um soufflé, pode-se colocar no forno com um sal de ervas, com azeite, enfim, né? Aquelas receitas que podem melhorar, né, o paladar e que podem também propiciar maior aceitação de legumes, de hortaliças de modo geral, que é o que é menos consumido pela população. Congelar frutas picadas, no dia seguinte triturar, transformar em sorvete de baixa caloria, principalmente para as crianças, incorporar outros cereais na alimentação, trocar o pão eventualmente por tubérculos, né? Por que todos os dias precisa ser consumido pão? Tem batata baroa, tem aipim, batata doce. Modificar a forma de cozinhar, trocar frituras por preparações de forno, dentre tantas outras coisas que podem ser feitas para comer de forma mais saudável e acessível. Bem, nós já estamos terminando, mas é importante dizer, né, que precisamos compartilhar atividades relacionadas à alimentação com as pessoas que estão em casa, porque isso aproxima as pessoas, resgata saberes e tradições familiares, além de proporcionar aprendizado. Né? Chamar os filhos e familiares para cozinhar juntos, buscar receitas com avós, né? Recupera suas tradições familiares. O arroz doce que a minha avó fazia, né? Como é que ela fazia? É um ótimo momento para o exercício da democracia também, porque todos opinam e podem contribuir de alguma forma para a alimentação da família. Essas estratégias renovam e aprofundam as relações afetivas. Comer em companhia gera maior sensação de bem-estar e prazer, pois o ser humano é um ser social que vive em constante relacionamento com o outro. Comer à frente da televisão, sozinho, isso faz com que, né, essa comida ela não tenha o mesmo prazer. A gente tem a mesma vontade, mas como está à frente e está ali presente, você tem acesso, é o que acaba acontecendo. Né?
Bem, eu vou fazer aqui, né, um marketing, mas é uma produção dos professores, da professora Daniela e mais duas outras professoras do curso de nutrição da UFES e mais doutorando da saúde coletiva, que é um livro que traz que ele é gratuito, é um e-book, e o primeiro capítulo ele fala sobre o cuidado com a alimentação em tempos de Covid-19, o capítulo 2 cardápio, né, que fala sobre combinando os alimentos de diferentes grupos. O capítulo 3, que é o aproveitamento integral e redução no desperdício de alimentos. E o capítulo 4 são várias receitas culinárias, né, muitas delas com leguminosas, né, grão de bico, lentilha, com hortaliças de modo geral. São propostas, né, que são colocadas aí nesse e-book e em outros sites também que nós vamos encontrar e que podem ajudar nessa mudança, né, de uma alimentação que ela é mais processada para uma alimentação mais saudável, mais rica em nutrientes e vitaminas que pode, inclusive, contribuir para a melhoria da saúde em geral, para o seu sistema imunológico realmente estar em bom funcionamento. Essa é a bibliografia consultada.